E aí, meus amigos, vamos começar a conversar agora sobre a ideia da introdução ao estudo do direito, analisando esse direito sobre dois grandes enfoques teóricos. O primeiro enfoque teórico vem trazer a ideia do campo da zetética. Já o segundo, ele vai trazer para a gente ideias relacionadas à dogmática. Vamos analisar o direito no campo zetético e no campo dogmático, entender como funciona e o que é adotado pelo Estado brasileiro. Observa. Quando eu vou trabalhar a ideia do campo da zetética, significa dizer que eu vou estar buscando esgotar perguntas para legitimar a minha resposta. Eu vou buscar evidências através do esgotamento de perguntas. A ideia do campo da zetética vai acentuar a pergunta do problema, trazendo dúvidas às premissas que são levantadas. Já a ideia do campo da dogmática vai trabalhar o direito a partir do posto, do imposto, muitas vezes até uma conduta arbitrária, todavia imposta, e a partir dali é que vai se ter, todo o desenrolar do direito. Exemplo, quando a gente trabalha na filosofia a ideia da existência de Deus, no campo da zetética, a gente vai trabalhar isso de que forma? Vamos esgotar as premissas, esgotar as perguntas, na verdade, que existem na premissa, Ora, é necessário para a racionalidade humana a existência de Deus? Pode a racionalidade humana identificar a existência de um Deus? De que forma? Vamos fazer sempre perguntas, buscando aí maximizar essa ideia de perguntas, para chegar numa resposta, numa evidência, tá? E a partir dessa evidência começar a trabalhar. Já no direito dogmático, não. Quando a gente fala de uma questão dogmática, a gente partiria do princípio de que, ora, Deus existe, ponto. A partir do Deus existe, é possível que. Entenderam a diferença? Ora, em um eu vou esgotar a pergunta para saber se aquela premissa ela tem legitimidade. E no segundo, não. No segundo eu já passo da ideia de que a premissa é essa. A partir dali se desenrola alguma coisa. A princípio pode ser que pareça um pouco confuso entender o que é uma zetética e o que é dogmática. Para isso, então, a gente precisa trazer um exemplo mais concreto. Observa o seguinte, de repente, determinado condomínio, tá? Vamos usar um condomínio como exemplo, determinado condomínio ele chega com uma determinação. A partir de hoje, não é possível animais trafegando nos corredores do condomínio, enfim, animais em elevadores, não é possível animal no condomínio. Beleza. Se eu parto de uma análise zetética, eu vou analisar da seguinte forma. Ora, que tipo de animal? Baseado em que houve essa proibição? Baseado na ideia que o animal oferece riscos ou que o animal torna o ambiente sujo? Se é nesse sentido, uma tartaruga, por exemplo, seria possível, tendo em vista que a sujeira é pouca e ela não oferece riscos de ser um animal feroz, por exemplo, um animal selvagem. Ora, a gente vai buscar esgotar para dar legitimidade. Essa premissa é válida porque ela é legítima, porque ela expressa, ela tem uma legitimidade, ela expressa essa legitimidade através do esgotamento de perguntas. Já do ponto de vista dogmático, a gente vai dizer que é proibido. A partir do é proibido não se pode ter. Tá? E a gente pode buscar até interpretar a regra. Todavia, a regra existe. E eu não vou discutir a legitimidade dessa regra baseada em uma conduta social, por exemplo. Tá certo? Ora, se existem fatores sociais que influenciam ou não na regra, isso não vai ser tão relevante, porque a regra existe, é proibido. O que eu vou analisar aqui vai ser a questão da interpretação dessa regra. Do campo de vista zetético, eu vou buscar esgotar as perguntas, maximizar as perguntas, até numa possibilidade de chegar numa situação de finitude, digamos assim, dessas perguntas, para poder chegar a uma evidência. Já no direito dogmático, eu vou trabalhar com dogmas. Observa a ideia, direito dogmático. Portanto, eu vou trabalhar com dogmas. Isso é. E, portanto, a partir daí é que eu vou fazer a minha análise. Nessa ideia de zetética e dogmática, nós vamos ter algumas distorções, digamos assim, algumas formas diferentes de analisar. Observa o que a gente pode perceber, por exemplo. Na zetética eu vou fazer especulações descompromissadas. Eu vou estar fazendo... Imagina aquela criança, E por quê? E por quê?
Lembram aquelas crianças que fazem sempre aquelas perguntas? Ora, pássaros voam sim, porque eles têm asa. Mas por que eles têm asa? Não é? Essa vai ser a ideia realmente da zetética. Vamos esgotar a pergunta para saber se aquela postura, aquilo que foi colocado, é de fato útil, necessário, é de fato legítimo, expressa uma necessidade social. Já do campo de vista dogmático, não. A gente vai partir de um pressuposto arbitrário. Isso é porque foi posto. E se foi posto, deve ser cumprido. A zetética vai esgotar a pergunta para saber se aquilo ali, né, é legítimo. A dogmática não. A dogmática vai partir do pressuposto. O pressuposto foi colocado e, portanto, ele deve ser cumprido. Para a gente poder fazer essa análise de forma mais detalhada, eu preciso que você preste atenção agora num quadro. Vem comigo para essa tela. Analisa. A zetética, ela vai trazer para a gente uma especulação descompromissada. Não é? Eu tenho aqui várias perguntas feitas, não necessariamente com um compromisso. Descompromissada. A minha busca aqui não vai ser para legitimar o dogma, mas para saber se esse dogma é legítimo ou não. Eu vou buscar evidências. Portanto, eu vou tratar a coisa como ela é. Eu vou trabalhar na zetética o mundo do ser. Já na dogmática, não. A dogmática eu vou trabalhar o mundo do dever ser. Eu vou partir do pressuposto. Eu não vou analisar a legitimidade desse pressuposto. Eu não vou buscar evidências. Eu já tenho a ideia de que aquilo é. Tá certo? E esse pressuposto, muitas vezes, é arbitrário. Eu vou trabalhar com a ideia do curso da ação. É importante você lembrar que na dogmática eu vou trabalhar os dogmas. Aquilo que foi colocado, aquilo que foi posto, ou ainda, eu posso estar falando sobre aquilo que foi imposto. Quando a gente fala em zetética, eu vou buscar saber se aquilo que está sendo colocado é legítimo. Quando eu falo em dogmática, eu vou estar querendo saber se aquilo que foi colocado está sendo cumprido. Eu vou me preocupar, na verdade, com o curso da ação. Observa que na dogmática, eu não estou preocupado se aquilo é legítimo. Eu estou preocupado se aquilo está sendo respeitado, se está sendo desenvolvido, se está sendo colocado em prática. Zetética, eu busco evidências do que foi colocado. Se aquilo representa, por exemplo, uma necessidade social. Já na dogmática, eu analiso o curso da ação. Eu vou analisar se aquilo que foi colocado, ele está sendo cumprido. Por que foi colocado, se era necessário ou não para mim. Não vai ser analisado isso aqui. O que vai ser analisado é se está sendo cumprido ou não. Essa vai ser a ideia de zetética e dogmática. Vem para mim de novo, rapidinho. Nesse sentido, o que é que acontece? A gente vai ter várias críticas ao direito dogmático, análise dogmática, enfoque dogmático do direito. E quais vão ser essas críticas? Primeiro, a ideia de um legalismo. Eu vou ter um legalismo muito grande. E a ideia desse legalismo exacerbado faz trazer uma ideia, muitas vezes, de intransigência. Eu vou ter um direito que ele é intransigente. Um direito que ele não busca, por exemplo, uma adequação social. Basta que esteja previsto na norma e deve ser cumprido. Essa ideia de legalismo e distanciamento da realidade social vai ser uma crítica muito forte ao direito dogmático. Por quê? Ora, eu vou analisar aqui, lembra que eu falei, o enfoque dogmático do direito, ele vai analisar o quê? O enfoque dogmático do direito, ele vai analisar o que foi posto e se preocupar com o curso da ação, muitas vezes colocado de forma arbitrária, sendo um pressuposto arbitrário. Portanto, eu vou me preocupar apenas com o curso da ação. Isso foi posto, isso é assim, está sendo cumprido? Essa vai ser a preocupação do direito dogmático. E uma das preocupações, que se tem, de crítica, na verdade, que se tem a esse enfoque dogmático do direito, é a ideia de que, ora, isso que foi posto, imposto, de forma arbitrária, representa uma adequação social ou se distancia dessa necessidade, dessa realidade social. Outra coisa que se preocupa é com a ideia de um legalismo exacerbado que traz para a gente uma ideia de intransigência. Ora, eu vou estar trabalhando com uma interpretação, um enfoque, digamos assim, do direito que não se preocupa com a adequação social. Não está preocupado em responder, por exemplo, anseios
da sociedade, necessidades sociais, se adequar à realidade social. Apenas vai analisar o que é posto. Aquilo foi colocado. E, portanto, deve ser cumprido. Está sendo cumprido? Essa é a preocupação do enfoque dogmático. Já no enfoque zetético, não. Quando eu falo de um enfoque baseado na zetética, eu vou explorar a pergunta. Eu vou tentar fazer com que essas perguntas elas acabem sendo esgotadas para me trazer evidências de que aquilo de fato representa alguma coisa que tem legitimidade. Eu acho que através dessas situações, dessa explanação, a gente consegue entender uma diferença da zetética para dogmática, do enfoque zetético para o enfoque dogmático do direito. Beleza? Então, seguindo, o que é que a gente pode falar ainda sobre essa situação? Logicamente, quem vai ser um grande defensor, como a gente já viu em outros momentos, quem vai ser um grande defensor do campo do enfoque dogmático do direito é Hans Kelsen, né? E as críticas a essa abordagem dogmática, ao positivismo, na verdade, que a gente observa que o positivismo, ele adota esse enfoque dogmático do direito. E uma crítica ao positivismo e essa abordagem dogmática do positivismo vai ser a primeira no campo do legalismo, como a gente viu. Ora, eu vou estar tão limitado, não é, ao que está escrito, ao que está posto, que eu vou deixar de me preocupar com a adequação social. Eu vou deixar de me preocupar se aquilo de fato representa, né, a ideia de uma adequação social. E acaba que o telefone toca para atrapalhar a aula, mas a gente já encerrou a ligação. Voltando. Né, Beto, a gente tem que descontrair mesmo. Se tocou, tocou, cara. Vamos seguindo. Beto fica gravando aqui, fica morrendo de rir com essas coisas, né? Mas vamos lá. E detalhe, o número era 011, certamente era cobrança, mas eu não estou devendo, tá, gente? Mas seguindo aqui a ideia. Primeira crítica a esse enfoque dogmático do direito vai ser relacionado a esse legalismo exacerbado. Quando a gente tem esse legalismo exacerbado, muitas vezes vai trazer uma discrepância com relação à adequação social, à necessidade social. Eu tenho um direito muito adestrito à letra da lei. Ora, isso mas por que representa uma necessidade social? Atinge o interesse da coletividade? Não pode ser simplesmente porque Essa é a primeira crítica que vai haver. Não vai poder ser simplesmente porque está na letra da lei. Ora, a letra da lei representa essa necessidade popular, essa necessidade social, esse anseio de coletividade? Nem sempre. Segundo ponto, um normativismo exagerado. Não é? Eu vou trazer, na verdade, todas as relações sociais para um campo normativo. Eu vou ter que existir lei para tudo. Eu vou ter lei que regula tudo. E muitas vezes eu não preciso de uma lei que regula tudo quando eu tenho bom senso. Não é? Basta a prática do bom senso para que não exista a necessidade de uma lei regulando todas as relações. Então, a primeira crítica vai trazer relação aqui ao legalismo. A segunda, a um normativismo. E a terceira, a um realismo jurídico. Né? Então observa que todas as críticas vão estar voltadas para essa questão de que o direito ele vai ser um direito engessado. Quando a gente fala de realismo jurídico, a gente vai ter a ideia de que o que é que traz essa ideia de realismo jurídico? Ora, direito é o que foi posto pelo judiciário, o que foi posto pelo juiz. Então, se foi dito pelo judiciário, é direito. Ora, mas se a gente começa a analisar essa questão de se foi dito pelo judiciário é direito, né, é legal, é justo, deve ser cumprido, eu esqueço de analisar o quê? A questão da própria legalidade do ato do judiciário. E da própria adequação, da razoabilidade do ato do judiciário. Ora, não é simplesmente porque foi posto pelo judiciário que é legítimo. Eu tenho que analisar se o que foi posto pelo judiciário é razoável. Não é? Se o que foi posto pelo judiciário guarda relação e adequação ao fato que causou aquela interposição, digamos assim, ou aquela propositura de ação, ou aquele posicionamento, né, do judiciário. Então observa, a primeira crítica a
ao enfoque dogmático do direito, ela vai estar relacionada a um legalismo, né? A essa limitação do direito à letra da lei. A segunda, a questão do normativismo, né? Dogmático, esse normativismo exagerado que faz com que eu necessite de uma lei para tudo. E a terceira, a questão de simplesmente pegar o que o judiciário diz e ter aquilo como uma verdade absoluta. Ora, o direito ele precisa ser discutido. O direito ele precisa trazer uma adequação social. O direito ele precisa ser razoável. Vão ser essas as críticas que a gente vai ter com relação a esse enfoque, né, mais dogmático do direito. Lembrando para você que a diferença entre o enfoque zetético e o enfoque dogmático vai ser justamente nesse campo. O enfoque zetético ele vai estar preocupado em esgotar perguntas para se chegar a uma evidência. O enfoque dogmático não. Ele vai ter a premissa como um dogma. Isso é, a partir daqui está sendo cumprido ou não. Tá? Muitas vezes expressando para a gente até algo arbitrário. Beleza? Então, zetético busca evidências. Já o dogmático ele parte de um dogma, de um pressuposto colocado. E a partir dali ele vai observar no curso da ação se aquilo está sendo cumprido ou não. Certo? Seguindo isso, a gente precisa conversar um pouco também sobre a ideia de fontes do direito. Porque a gente já analisamos, na verdade, né, fontes estatais, fontes não estatais, fontes formais, fontes, né, não formais ou informais, beleza. A gente já fez toda essa análise sobre fontes do direito. Mas aí o que é que a gente precisa conversar sobre isso? Primeiro, é a gente racionalizar a ideia de que, quando eu falo sobre o direito, eu preciso analisar de onde o direito surge. É como se fosse uma fonte mesmo, jorrando, né, algo. Aliás, me enrolei todinho, não saiu. Jorrando algo. Uma fonte jorrando algo. Então imagina aquela fonte jorrando água. Dali surge, dali nasce. Ora, de onde nasce o direito? O direito vai nascer de fontes formais e não formais, como a gente já viu, né? Estatais ou não estatais, escritas ou não escritas. E nessa ideia de direito que nasce de fonte escritas ou não escritas, a gente precisa analisar alguns pontos. Primeiro, observa lá o que diz a norma, né, a introdução, na verdade, a lei de introdução à norma do direito brasileiro, a LINDB, como a gente chama. O que é que ela vai dizer lá no artigo 4º? Vem comigo para a tela, observa. Quando a lei for omissa, ou seja, quando eu não tiver uma lei expressa sobre aquela situação, quando a lei não trouxer para mim um enfoque sobre alguma coisa específica, quando eu não tiver uma previsão legal sobre alguma coisa, o juiz, gente, ele não pode deixar de se manifestar. A gente tem que partir do pressuposto de que o judiciário ele deve sempre dar uma resposta à sociedade. O direito ele precisa dar resposta à sociedade. Existindo norma ou não, o direito ele precisa dar uma resposta à sociedade. Se o direito ele precisa dar uma resposta à sociedade e existe situação em que a lei ela não traz para a gente uma previsão normativa para determinar a situação, como resolver? O artigo 4º da LINDB vai dizer que o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Ora, o que vem a ser para a gente, então, essa ideia de analogia? Volta para mim rapidinho. O que vem a ser, então, essa ideia de analogia? Primeiro ponto. Falar em analogia significa dizer que eu vou buscar uma situação semelhante, se não idêntica, àquela. E com base num critério de razoabilidade e adequação, né, eu vou trazer aqui uma resposta à sociedade. Ora, imagina o seguinte. Eu não tenho uma lei, né, pelo amor de Deus, estamos trabalhando no campo imaginário, tá? Ativa a tua imaginação. Eu não tenho uma lei que fale sobre contratos digitais. Todavia, eu tenho normas que falam sobre contratos no Código Civil. Está lá, contratos. Então é uma situação análoga, né? Apesar de ser um meio eletrônico, a situação é análoga? Aplica. Isso é falar em analogia. Lembrando para você que não vai ser possível analogia para criar crimes, tá certo? Quando a gente fala no enfoque do direito penal, analogia para criar crime não é possível. Só existe crime com lei anterior que o defina.
Eu não posso criar crime por analogia. Certo, gente? Mas, via de regra aí, de acordo com a Lindbe, o artigo 4º da Lindbe, se a lei é omissa, a primeira coisa que eu vou utilizar para poder solucionar a situação, partindo do pressuposto que o Estado, né, o Estado juiz, ele precisa dar uma resposta à sociedade, vai ser a ideia da analogia. No segundo ponto, eu vou trabalhar com costumes. E o que são costumes, senão práticas reiteradas da sociedade, né, que vem a trazer uma ideia de legitimidade àquele ato. Por exemplo, professor, continua sem entender. Por exemplo, qual é a lei que lhe diz que se você chegar depois de mim para ser atendido, tem que esperar numa fila? Fila, a ideia de fila foi criada por costumes. Né? A fila que eu falo, pelo amor de Deus, uma atrás do outro, eu não estou falando ninguém filando em prova, porque isso aí não é costume, tá certo? Isso aí é mau costume. Mas, enfim, eu estou falando, e pulando as brincadeiras, falando em fila, uma pessoa atrás do outro aguardando um atendimento. Qual é a norma que diz pra gente que devemos aguardar em fila? Nenhuma. Isso é um costume criado e, portanto, incorporado pelo direito. Se existe algum problema com relação a isso, o direito ele pode tomar a ideia de que, costumeiramente, as pessoas aguardam um atrás do outro para poder ser, né, um após o outro, digamos assim, para poder ser atendido por uma ordem de chegada e, a partir daí, trabalhar qualquer situação que tenha derivado disso. Uma outra situação, um exemplo, cheque. Não é? Todo mundo que passa um cheque aí sabe ou deveria saber que cheque é ordem de pagamento à vista. Cheque é ordem de pagamento à vista. Mas, costumeiramente, não é, nós, enquanto sociedade, criamos o hábito de cheque pré-datado. Ora, professor, cheque pré-datado significa dizer que se eu apresentar o cheque ao banco, o banco não vai pagar, mesmo sendo com a data futura? Vai. Ele vai pagar sim. Se você me der um cheque com data para o mês que vem eu depositar hoje, o banco vai pagar. E se você não tiver saldo na conta ali, cheque sem fundo, não é? Você vai inclusive ser incluído aí no cadastro de emissor de cheque sem fundo. Por quê? Porque cheque é ordem de pagamento à vista. Todavia, baseado no fato de que criamos o costume do cheque pré-datado, se eu colocar o cheque antes da data, eu posso lhe indenizar por danos morais, porque você não contava com isso no orçamento. E costumeiramente é o acordo entre as partes para pré-datar a data de apresentação do cheque, né? Colocar para uma data futura. Então observa, são costumes que criam regras de conduta, ou que criam hábitos, digamos assim, de conduta, e que vão ser incorporados pelo direito. Tá? Uma outra situação são princípios gerais do direito. E o que vem a ser princípios gerais do direito? A diferença, como a gente já viu, entre norma e princípio, né? Princípio vai trazer para a gente aquela conduta mais orientadora. Não é algo simplesmente limitado. Quando eu digo a você, ó, o direito, né, qualquer situação do direito, ela deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Ora, o direito tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, ou como princípio geral, a dignidade da pessoa humana. Professor, e quando é que eu vou ter atendido a dignidade da pessoa humana? Depende do caso concreto. Precisamos analisar o caso concreto. Lembra que eu digo sempre a você que princípios, eles não são absolutos. Gente, não temos princípios absolutos, tá? Por que eu digo isso? Porque eu digo isso, né? Porque é uma distorção do que é princípio muito grande, quando alguns doutrinadores trazem para você que o princípio da proteção à vida, ele vai ser sempre garantido quando em confronto com qualquer outro. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Ora, observa lá o direito penal. Aborto do feto anencefálico foi permitido, né, pelo STF. O próprio Código Penal permite o aborto em caso de estupro da mãe. Ora, se há essa permissão, com o perdão do termo, do matar, quando em conflito com a liberdade, eu não posso dizer que o direito à vida é um direito absoluto. A vida foi cerceada. Ora, então o direito à vida não é um direito absoluto. O princípio da proteção à vida não é um princípio absoluto. Não vamos ter princípios absolutos. Eu preciso analisar no caso concreto, sempre fazendo aquela ponderação, né, baseado aí numa questão de razoabilidade e adequação. Beleza, gente? Então, eu vou ter fontes formais escritas e fontes formais não
escritas. Na não escrita, eu vou ter aí a ideia, né, do próprio costume. Nas fontes escritas, a gente vai ter o quê? Lei, doutrina, jurisprudência, precedente, até o próprio negócio jurídico formulado entre as partes, o contrato. Ele é uma fonte escrita ou até não escrita, se for um contrato verbal, né? O direito permite contrato verbal entre as partes. Súmulas vinculantes. Enfim, tudo isso vai ser fonte escrita do direito, conforme a gente já viu. Lei, jurisprudência, doutrina, princípios, fontes negociais, súmulas vinculantes. E aí eu ouso incluir nesse rol precedentes. E por que eu ouso incluir nesse rol precedentes? Por uma razão muito simples. O direito brasileiro, apesar de nascer dessa ideia de civil law, né, de um direito mais ligado a essa questão dogmática, mais positivista, ele tem caminhado para uma questão do common law também. Lembra que a gente já conversou a ideia de que os precedentes judiciais devem ser observados também pelo magistrado. Professor, então agora me confundi. Agora embananou tudo. O que vem a ser uma decisão judicial, o que vem a ser um precedente judicial, o que vem a ser uma jurisprudência e o que vem a ser uma súmula vinculante. Agora eu confundi tudo, porque eu estou no começo do curso e a gente fala muito sobre esses conceitos e agora eu não sei mais diferenciar. O que é o quê? Tudo uma decisão do juiz? Né? Tudo nasce a partir da decisão do juiz, mas vai ter diferenças, tá? A decisão, logicamente, ela é um ato isolado. A decisão do magistrado, ela vem a ser um ato isolado. O magistrado decidiu. Isso é uma decisão judicial. O que vai ser a jurisprudência? Um conjunto de decisões judiciais de determinado tribunal sobre alguma matéria específica. Então, observa. O magistrado, o juiz, né, decidiu. Vários juízes daquele tribunal têm decidido da mesma forma. Criou-se uma jurisprudência. Tá certo? Criou-se uma jurisprudência. Criou-se um conjunto de decisões que indicam no mesmo sentido. Isso vem a ser uma jurisprudência. Beleza. Professor, eu entendi então o que é jurisprudência. O que eu não entendi agora é o que é precedente. O precedente não é uma jurisprudência? Não. O que vem a ser um precedente? Observa. Jurisprudência, eu estou falando que ela é um conjunto de decisões num determinado sentido. Portanto, eu estou falando que jurisprudência, ela vai ser várias decisões que seguem na mesma linha de raciocínio. Já o precedente, ele não vai ser esse conjunto de decisões que seguem na mesma linha de raciocínio, ele vai ser uma única decisão. Mas uma única decisão que ela inova no ordenamento jurídico, que ela é tão completa, tá? Que ela não deixa margem para discussão, ela esgota a discussão daquela temática. E como ela inovou no ordenamento jurídico, ela vai servir de base para outras decisões. Você já deve ter assistido vários seriados, aí para quem gosta de Suits, né? E vários outros seriados que trabalham com a ideia da discussão do direito. Eles vão trazer pra gente, vocês devem observar que nos julgamentos tem sempre, né? Ah, porque no caso tal, assim, o magistrado decidiu dessa forma. Deve ser seguido, então. Ele está levantando ali um precedente. Isso é um precedente. Ora, no tribunal da Paraíba, foi decidido assim, num caso semelhante, abrindo um precedente para uma decisão, né, nesse mesmo sentido. Observe esse precedente, excelência. Isso é falar em precedente. Eu falaria em jurisprudência se eu dissesse, esse tribunal, em várias outras decisões, em vários outros julgados, decidiu dessa mesma forma. Agora eu estou falando em jurisprudência. O Código de Processo Civil, vocês vão ver mais à frente, ele vai dizer para a gente o seguinte: o magistrado ele deve observar o precedente invocado pela parte, né, e segui-lo, inclusive. Apenas não vai segui-lo se o precedente que a parte invocou ali, ele se destoa do caso concreto, ele não guarda analogia com o caso concreto, se aquele precedente
invocado pela parte não é semelhante ao caso concreto. Ora, beleza, doutor. O senhor disse, né, que foi decidido assim. Mas o caso que o senhor trouxe que foi decidido não tem nada a ver com o seu. Eu não posso aplicar esse precedente. Essa é a primeira situação em que um precedente não vai ser seguido. E qual é a segunda? Doutor, esse precedente está ultrapassado. Né? O judiciário não entende mais dessa forma. Superação do entendimento. A não ser isso, o magistrado deve sim observar o precedente. Então observa. Eu falei que precedente é fonte do direito. Precedente é sim fonte do direito. Eu não posso desprezar o precedente quando eu analiso fontes do direito. Tá certo, gente? Então, primeira coisa, nós vimos que é fonte do direito a lei, a norma não é escrita, os princípios. Nós vimos também a jurisprudência, o conjunto de decisões. E vimos ainda a fonte negocial, os negócios jurídicos, os contratos são fonte do direito. Os precedentes são fonte do direito. Beleza. Professor, tranquilo. Entendi então que a decisão é um ato isolado, ela vai ser considerada um precedente se ela inova no ordenamento jurídico, se ela traz uma posição nova, se ela traz um pensamento novo, não é uma decisão nova, uma coisa que nunca tinha sido discutido no judiciário, de repente passou a ser discutido, né? E houve um posicionamento tão completo que esgota ali a discussão da matéria. Entendi também que, não necessariamente sendo uma discussão nova, mas várias decisões indicando no mesmo sentido, é considerada uma jurisprudência do tribunal. Mas o que é súmula vinculante? Agora eu fiquei em dúvida. O que é súmula vinculante? O que danado vem a ser súmula? Gente, há uma preocupação do direito muito grande em uniformizar a sua jurisprudência. Por quê? Por uma questão de segurança jurídica. Imagina o seguinte, João Vitor entrou com uma ação e foi procedente. Tá? Já a Emily entrou com a mesma ação e foi improcedente. Por quê? Porque um juiz entende de um jeito e o outro entende do outro. E se eu parto do ponto de vista de uma análise dogmática, qual é o risco? O que o Estado, o juiz diz, deve ser cumprido. É dogma. Ora, mas e a ideia da segurança jurídica? Como é que eu posso ter para um jurisdicionado um posicionamento e para outro jurisdicionado em situação análoga um posicionamento completamente diferente? De que forma eu posso analisar essa situação? Como eu posso me sentir seguro no Estado que não tem uma uniformização na sua posição? Ora, se alguém bater no meu carro, pode ser que tenha que me indenizar ou que não, depende do juiz que pegar o caso. Há uma preocupação muito grande, né, do Estado, juiz, em uniformizar a sua jurisprudência. E, portanto, para isso criou-se a ideia de súmulas. O que vão ser súmulas? Vão ser orientações, digamos assim, dos tribunais. Né? Quando os tribunais dizem que, gente, é o seguinte, vou sumular o entendimento. Se tiver alguma situação envolvendo isso, vamos decidir dessa forma. Súmulas vão ser orientações do tribunal, não vão ser decisões do tribunal que vão orientar a conduta dos outros. Todavia, tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 45, que ela veio alterar a Constituição Federal. Lá no artigo 103 da Constituição, ela cria, na verdade, o artigo 103A da Constituição Federal. Ela vai incluir no nosso ordenamento jurídico a ideia da súmula vinculante. E o que é que vem a trazer essa súmula vinculante no nosso ordenamento jurídico? Ela vai dizer o seguinte, o STF, em situações em que ele está ali diante de casos repetitivos daquela matéria, em que o caso tem repercussão geral, que foi discutido, ele pode criar uma súmula vinculante. Não é simplesmente uma súmula, uma orientação, mas essa orientação, ela vai ter um caráter vinculante. Observa bem a palavra, vinculante. Portanto, ela vai vincular a conduta do indivíduo. Ora, peraí. Agora eu não entendi. A súmula vinculante, né, quer dizer que o STF pode criar lei? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Apesar da súmula vinculante, ela ter esse caráter abstrato, né, e ser uma norma de observância ou observação obrigatória,
ela não vincula o particular. Ela vincula quem? A súmula vinculante, presta bem atenção nisso, tá? A súmula vinculante, ela vai vincular a atuação do judiciário e da administração pública, tá? Judiciário e administração pública são obrigados a seguir a súmula vinculante. Cabendo, inclusive, reclamação constitucional, tá? Que vocês vão ver mais à frente lá na matéria de recursos. Cabendo, inclusive, reclamação constitucional se não seguir. Mas, judiciário e administração pública devem observar uma súmula vinculante. Exemplo de súmula vinculante, quando o STF entendeu que contratação de parentes, né, para cargos que não são de confiança aí, até terceiro grau, é considerado nepotismo. Quem disse isso foi uma súmula vinculante. A administração pública deve seguir? Sim. Se o administrador público fizer essas contratações, ele vai se enquadrar em uma situação de improbidade administrativa. Por quê? Porque a administração pública deve seguir o entendimento do STF. Quando essa causa cair em judiciários, em tribunais inferiores, os tribunais inferiores vão ter que entender que aquilo é nepotismo? Vão. Por quê? Porque a súmula vinculante assim disse. Tá? Existe uma súmula, não é? Que foi, e detalhe, STF é quem edita a súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal disse que tal conduta deve ser seguida. Portanto, judiciário e administração pública, detalhe, judiciário e administração pública, eu não estou falando do particular. Judiciário e administração pública, ele deve seguir esse entendimento. Então, a partir do momento que o STF diz que a contratação de parentes até terceiro grau é nepotismo, se essa situação vier a ser discutida em tribunais inferiores, isso vai ser considerado, sim, nepotismo. Não pode o juiz, sei lá, o Tribunal de Pernambuco dizer que, não, mas aí, questão de entendimento, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que ele contratou por mérito, não é nepotismo, é nepotismo. E por que é nepotismo? Porque o STF assim disse. E você tem que seguir. A súmula vinculante tem, né, aí a sua aplicação vinculada para o judiciário e para a administração pública. Professor, então quer dizer que o STF disser eu tenho que seguir? Não. Você não. O particular, não. Você terá que seguir talvez numa condição de, né, agente público, lá no exercício da atividade relacionada à administração pública. Mas você, enquanto particular, não. Você não é obrigado a seguir, porque o STF não cria lei. Lembra que a gente falava lá da ideia da separação dos poderes, né? Da ideia de separação dos poderes, onde eu tenho legislativo, executivo, judiciário, cada um com sua atividade, né, típica ou atípica, de forma que eles coexistem no universo harmônico, exercendo atividade de freios e contrapesos, onde um limita o outro. Lembra que a gente dizia isso? Bacana, né? Imaginar vários poderes vivendo, vários não, 3 poderes, vivendo no mesmo universo, onde um limita o outro. O limite de um é o outro. E eles vão coexistir nesse ambiente de forma que um não ultrapasse a competência do outro, porque senão fere a ideia de separação dos poderes. Isso você vê muito claramente lá em ciência política, não é? Então, justamente baseado nessa ideia de separação dos poderes, é que a gente vai ter que a súmula vinculante ela não faz lei, porque quem faz lei é o quê? Legislativo, não é o judiciário. A súmula vinculante era orientar, mas com caráter vinculante, tá? Então, querendo ou não, ela obriga, mas obriga apenas órgãos inferiores do judiciário e a administração pública. Professor, então o senhor de repente não tem a ideia de que a súmula vinculante ela pode engessar a atividade do juiz, né? Vai meio que robotizar a atividade do juiz. Imagina, o STF está dizendo que todo mundo deve fazer. Na verdade, não. E não por quê? Porque a súmula vinculante, e aí eu vou até lhe indicar uma leitura, Lênin Streck, ele vai criticar bastante essa ideia de ativismo judicial, enfim, ele critica bastante, né? Ele é muito coerente nesse sentido e traz críticas bem concisas, tá? E ele tem livros bem fininhos, bem simples, chamado Isto É.
É uma coleção, isto é. Então, dá uma analisada no livro de Lênin Streck, nas leituras de Lênin Streck, tem muito no Google também, joga lá Lênin Streck, ativismo, e dá uma lida sobre isso. Ele vai falar muito sobre isso também. E por que eu digo a você, né, analisando todos esses comparativos, que a súmula vinculante não vai engessar? Porque, na verdade, o que o judiciário está preocupado não é limitar a atuação do magistrado. O que o judiciário está preocupado é em garantir uma questão de segurança jurídica, de garantir uma previsibilidade da atuação do judiciário, de fazer com que as partes, quando forem buscar o Estado juiz, ela tenha pelo menos uma noção de que aquilo ali vai ser acatado ou não, de que se ela tem direito a algo ou não. O judiciário não pode simplesmente dizer qualquer coisa e aquilo ser cumprido de qualquer forma. Tem que garantir segurança às partes. Não é? E observa, essa ideia de garantir segurança às partes é tão forte que a gente trabalha com a ideia de coisa julgada. O professor agora embananou tudo. O que é coisa julgada? Calma, eu vou te explicar. Observa o seguinte. Essa ideia, essa busca por garantir segurança. A gente quer que as decisões judiciais sejam seguras, né? Tragam segurança à sociedade e não insegurança. Do ponto de vista que a sociedade, ao buscar o judiciário, ela saiba, né, o que ela vai ter como resposta. Ela saiba se vai ter uma resposta positiva ou negativa. Ela saiba se aquela conduta dela vai ser penalizada ou não. E não ficar à mercê do entendimento do magistrado. Né? Eu preciso ter uma segurança de saber quais são as consequências dos meus atos. Essa é a ideia que a gente trabalha. E partindo daí, a gente tem no direito à figura da coisa julgada, que é o quê? Você bem sabe que o judiciário, ao tomar uma decisão, a trazer ali a ideia de um provimento judicial, né? Ao nos dar um provimento judicial, a mostrar a sua decisão, a expor a sua decisão, começa a contar prazo para as partes recorrerem. Concorda? Beleza. O judiciário começa a contar... lá isso. Né? No direito começa a contar prazo para as partes recorrerem. Se ninguém recorreu, perdeu, acabou-se todos os prazos, ou se recorreu, foi julgado, enfim, acabou o prazo, não cabe mais recurso, aquilo ali vai ser considerado coisa julgada. Tá? E se aquilo ali vai ser considerada coisa julgada, significa dizer que aquilo ali, né, como diria o meu avô, é prego batido e ponta virada. Ou seja, não cabe mais alteração. A coisa julgada não cabe mais alteração. Lembra que eu tenho dito sempre a você, cuidado no direito com questões de não cabe, não é possível, tão somente, absolutamente, nunca, não, enfim. Cuidado, porque no direito quase nada é absoluto. A coisa julgada, a decisão que transitou em julgado não cabe alteração, salvo numa situação em que venha a ser interposta aí uma ação rescisória para modificar a coisa julgada, para quebrar a coisa julgada e alterar o que foi julgado. E você vai ver isso lá na frente, em direito processual, de que forma isso se dá, tá certo? Mas a coisa julgada, ela torna imutável aquilo que foi decidido, né? Falar que uma decisão transitou em julgado torna imutável, né? Ou seja, faz com que aquilo não sofra alteração, não possa mais sofrer alteração, mas tem exceções, tá? É a possibilidade de interposição de uma ação rescisória, que você vai ver lá na frente. Então observa, quando eu falo de coisa julgada, eu digo aquilo que já foi decidido, transitou em julgado. Então, qualquer alteração que exista na lei, imagina, o presidente hoje decidiu, né, criar uma nova lei. Essa nova lei que o presidente criou, ela vai ter que respeitar a coisa julgada, ou seja, aquilo que já foi decidido, o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele ato jurídico que já teve seus efeitos, né? Imagina a questão de que eu contratei e já recebi a coisa, já paguei pela coisa. Ora, um ato jurídico perfeito e o direito adquirido, né? Espera aí, o senhor criou uma lei agora mudando as regras, mas quando o senhor mudou as regras eu já tinha direito. Né? Quando o senhor mudou as regras, eu já tinha garantido o meu direito. O meu direito já era adquirido. Então, meu querido, daqui para frente, não mexa comigo não. Eu já estava com o direito garantido. Então, observa, qualquer alteração no campo normativo, ele vai ter que respeitar
a coisa julgada, ou seja, aquilo que já foi julgado e não cabe mais modificação. Lembrando para você que mais à frente você vai ver que isso tem exceções, tá? É a questão da coisa julgada, né? A gente pode quebrar a coisa julgada e alterar o julgado em algumas situações específicas. Lá na ação rescisória, você vai ver isso. Mas voltando e focando, qualquer alteração normativa, ela vai ter que respeitar a coisa julgada, aquilo que foi decidido. Ela vai ter que respeitar também o ato jurídico perfeito, né? Aquilo que foi realizado pelas partes já foi cumprido e está perfeito, não tem vício nenhum. E ela vai ter que respeitar também o quê? Ela vai ter que respeitar para a gente o direito adquirido, que seria a terceira posição. Tá? Coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Então observa, né, tudo que a gente conseguiu ver aqui rapidinho, correndo tal, e que você já tem uma base muito forte sobre isso, né, muito bacana sobre isso, com certeza. É a ideia de que o enfoque do direito, ele vai trazer para a gente um campo zetético e um campo dogmático. Eu posso fazer um enfoque no direito, no campo, né, de esgotar as perguntas para buscar uma evidência e legitimar a resposta, ou simplesmente fazer esse enfoque do direito baseado naquilo que foi posto, um dogma colocado, foi posto, pronto, é isso, a partir daqui que eu vou trabalhar, está sendo cumprido ou não, não é? Baseado nisso eu vou ter as fontes do direito, quais são as fontes que esse direito vem trazer para a gente. E a gente viu que também é fonte do direito jurisprudência, né? Precedentes judiciais pode ser entendido também como fonte do direito, e a própria súmula vinculante. A gente viu, por fim, que a súmula vinculante ela vai ser editada pelo STF, em caso que tenha aí uma repercussão grande na sociedade, né, que cause um impacto social, que tem repercussão geral, e que vai trazer uma observância obrigatória para a administração pública e para o judiciário. A gente viu também que, com relação a toda essa situação, a gente tem uma busca do judiciário, isso dá-se, na verdade, em razão da busca do judiciário para uniformizar a jurisprudência e garantir segurança jurídica. É justamente por essa preocupação em garantir segurança jurídica que qualquer alteração normativa ela vai trazer para a gente a necessidade de observação e respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e a ideia do direito adquirido. Tá certo? Dito isso, então, eu vou encerrando com você por aqui. Espero ter contribuído para o seu melhor estudo. Peço a você, então, que já faça as leituras indicadas, tá bom? A gente vai se encontrar em outras oportunidades também. Lembra aquela questão da diferença, na verdade, entre o que é norma, princípio. Tudo isso é importante para você ter uma base bacana para estudar. Não despreza a leitura. A leitura é fundamental no teu estudo. E lembra o que eu tenho sempre te dito. Seja um bom profissional. Você tem espaço para ser um bom profissional. Não é? E você tem todas as possibilidades de ser um bom profissional. Aqui estamos te dando todos os elementos possíveis para ser um profissional ímpar. Mas, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E por que eu te digo isso? A gente é habituado numa cultura, né, onde seguimos massas. E não podemos ser pessoas que seguem com a massa. Nós precisamos ser diferença. Então, seja a diferença aonde você vive, seja a diferença com as pessoas que você encontra no caminho, seja resposta de oração na vida das pessoas, seja o melhor que você puder ser. Tudo que nós pensamos, que nós fazemos, nós emitimos energia. E o universo devolve para a gente isso, em forma de energia também. Então, se você expressa boas coisas, você atrai boas coisas. Se você expressa más coisas, você atrai coisas mais, né? Isso é a ideia de lei de atração pura. Então, o que eu quero te dizer com isso é: evita os pensamentos negativos, expulsa os pensamentos negativos da tua vida, da tua mente, né? Tanto com relação a você quanto com relação às pessoas. Seja a sua melhor versão. Dê ao mundo o que você tem de melhor. Né? Não se deixe levar pelas massas. Seja a sua
melhor versão. Seja o melhor que você puder na vida e todo mundo que você encontrar pelo caminho. E com certeza o universo, ele vai te responder. Tá bom? Que Deus te abençoe, bons estudos e até um próximo encontro. Um grande abraço.